Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 19 de setembro de 2025, é sexta e todas as sextas são de Vênus, que está finalizando o seu trânsito pelo signo de Leão. Então, hoje, 9h39, a Vênus vai sair do signo de Leão e vai ingressar no signo de Virgem. Antes de falar sobre esse aspecto, eu vou trazer um pouco do. Tá cheio, na verdade, de aspectos no dia de hoje para compensar que ontem a Lua não viu ninguém, amanhã a Lua também não vai ver ninguém. Então parece que essa semana a gente está muito intercalando. Um dia cheio de aspectos, outro dia não tem. A Lua não fala com ninguém, tá sozinha no céu. Mas vamos lá, que a gente já acorda com vários acontecimentos na madrugada. Então. Lembrando que a gente está nessa fase minguante até domingo, que vai ser quando a gente inicia essa essa segunda lunação virginiana. Então, até lá, é esse momento que é favorável para esse esvaziar, para se liberar, para soltar tudo que precisa, né? Para abrir também esse espaço, abrir esse caminho, tá? Fazer essas limpezas ali do terreno, para as sementes que a gente jogar, elas nascerem, prosperarem, tá? Então, e ainda mais que uma alunação virginiana, é muito essa questão de limpeza mesmo, né? De organização, perceber o que não é útil e tudo mais. Bom, 1h52, Mercúrio, que está em Libra, fez um trígono com Urano em Gêmeos. Então, Mercúrio falando sobre a nossa mente, ideias, comunicação. E Urano sendo esse responsável pela revolução, né? Principalmente em Gêmeos, revolução da mente, fazendo a gente pensar de outras formas. Então, pode ter sido um despertar ali de ideias criativas, de insights. Então, às vezes, você pode ter acordado próximo desse horário, ou às vezes veio através do sonho, às vezes você nem conseguiu dormir porque estava com a cabeça ali cheia de informações. Então, às vezes, os aspectos com Urano, eles trazem uma ansiedade mental. Mas eu penso que a gente pode utilizar, ainda mais que é um trígono, que é um aspecto de harmonia, utilizar todos esse aceleramento da mente, né, para escrever sobre as ideias, para ir direcionando, sabe, essa vontade de mudança, que muitas vezes o Urano ele traz esse olhar ali oposto do que a gente anda fazendo, mostra soluções alternativas, por exemplo, tá? Então tem uma quebra ali de padrão, tem uma ruptura, tá? E às vezes é essa brechinha ali que traz inspiração, que traz novas ideias, que traz novas possibilidades, novas oportunidades, tá? Então, aproveitem, sempre que tem esses trânsitos com Mercúrio, aproveitem para escrever, porque às vezes vem algumas ideias e a gente acaba se perdendo, né? Agora me veio na mente um trecho do livro da Elizabeth Gilbert, A Grande Magia. Não sei se é exatamente nessas palavras que ela usa, né? Mas ela fala que é um livro sobre criatividade. Mas ela fala assim que às vezes as ideias pousam aqui, né, na gente, e se a gente não dá seguimento para elas, elas vão para outro lugar, vão para outra pessoa. Então, às vezes acontece isso. Não sei se vocês já perceberam que passa alguma ideia, assim, que eu vejo que tem muito a ver com esse inconsciente mental coletivo que Urano pode significar, que às vezes veio essa ideia, sei lá, de escrever um livro sobre tal coisa. Aí você não dá bola para essa ideia. Aí depois de um tempo você vê alguém que faz isso. Isso acontece bastante comigo, assim. Então, eu acho que a gente está muito conectado nesse inconsciente mental coletivo, sabe? Emocional também, né? Enfim. 3h27, o Mercúrio em Libra, mais uma vez um aspecto com Mercúrio, fez um trígono com Plutão em Aquário. Aí Plutão ele já traz mais um aprofundamento, como se a gente conseguisse olhar, lidar com questões ocultas, reprimidas. Então, num nível micro, né, mais voltado aqui no individual, eu penso a gente percebendo alguns pensamentos que estão tirando a nossa energia, sabe? Às vezes perceber os nossos pensamentos assim de controle ou que estão nos desgastando, esses pensamentos obsessivos, compulsivos. Então traz o foco para isso. No nível macro, eu acho que pode ser esse movimento, assim, por exemplo, Mercúrio em Libra, essas questões de leis, de ordem, de justiça social, é como se encontrasse essas informações ali que estão ocultas. Então, às vezes, Plutão em Aquário ele pode falar sobre questões de dados, questões de informações, questões de grupos sociais que às vezes vêm à tona, que estavam ocultas e vêm à tona, tá? Eu penso ali
Acho que hoje ainda reverbera esse aspecto no sentido de aprofundar ali na mente, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, né? Perceber esses medos e inseguranças que nos controlam, que estão ali no nosso campo mental. E eu acho que pode ser importante, pensando que Aquário é esse signo que representa muito o coletivo, a gente se conectar com coletivos, com grupos, né? Me veio muito assim esses aspectos de Mercúrio e também esses aspectos de Urano que está fazendo no céu do dia de hoje. E Urano está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Essa questão da gente estudar em grupo, estar em grupo, sabe? Se comunicar ali com outras pessoas, ter essas trocas mesmo de informações. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, eu penso isso, um aprofundamento nessas questões, principalmente sociais, porque Libra e Aquário são signos de ar, são signos mentais que representam essas questões. E aí, 5h40, a Lua em Leão, ela fez um sextil com Marte em Libra, que é um aspecto ali de cooperação, de ajuda, de harmonia. Então, a Lua ali, ela tá minguante nesse signo de Leão. Então, eu acho que eu até trouxe isso ontem, né? Da gente buscar esse autocuidado sem esperar aplauso, né? A gente se libertar, na verdade, dessa necessidade de validação externa, sabe? Que às vezes a gente fica o tempo inteiro, e eu acho que muitas vezes a gente fica buscando muito o aplauso, assim, principalmente dos nossos pais, sabe? Eu acho que isso é uma questão, assim, humana, que às vezes a gente tem que lidar na terapia. Mas isso acaba indo para todo mundo, assim, né? A gente busca esse olhar, essa atenção do outro. Só que acho que eu trouxe isso ontem também, de como isso às vezes nos adoece, né? Porque não é como se a gente estivesse trazendo a nossa verdade, a gente está fazendo o que a gente acha que o outro quer da gente, que às vezes não é nem o que a gente quer e nem o que o outro quer da gente, tá? Bom. Então, essa lua em Leão sextil com Marte em Libra. O Marte, ele pode falar sobre essa vontade de ação, ele pode trazer coragem, ele pode fazer a gente lidar com a nossa agressividade. Como a lua está minguante, eu penso que pode favorecer esses cortes, esses rompimentos, tá? Então, às vezes, perceber ali o que está te desvitalizando, perceber ali o que você precisa liberar nesse aspecto emocional para trazer essa coragem, para trazer essa harmonia, para trazer essa presença para si mesma, tá? E 8h55, Urano, que está em Gêmeos, vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Então, esses planetas que são invisíveis, olho nu, então podem falar mais sobre essas questões mais inconscientes. Gêmeos e Aquário são signos de ar. Então, principalmente nesse campo das ideias, Urano traz esses insights, Plutão aprofunda. Então, eu penso muito nessa vontade de mudança, a gente percebendo essas questões ocultas, assim, essa. Muitas vezes, como na comunicação, nas ideias das pessoas, por trás tem muito essa vontade de poder, essa vontade de controle, de manter poder, sabe? Também. Mas também penso que pode facilitar essas ideias, né? Urano em Gêmeos com esse potencial de transformação, de cura, Plutão em Aquário, tá? Então, penso muito nessas revoluções mentais transformando questões sociais, sabe? Então, essa vontade de mudança a partir do que tá errado, sabe? Do que precisa ser curado, do que tá oculto, do que tá nas sombras. Então, eu vejo essa Urano sempre trazendo essa vontade de mudança, né? De revolução. E o Plutão aprofundando aí, né? Querendo curar na raiz, olhando para a raiz da questão, né? Não querendo só olhar de uma forma superficial. Então, assim, não adianta, sei lá, a gente. Não tá vendo nenhuma questão agora, mas deixa eu pensar aqui. Não sei, a compulsão por redes sociais, por exemplo. Se a gente não olha mais profundamente o que nos traz essa compulsão, qual que é a raiz disso? Sabe? É uma vontade de conexão social que a gente não está tendo com as pessoas. Sabe? Então eu acho que é olhar profundamente para essas questões e esses dois astros, eles vão falar sobre questões coletivas, né? Então questões assim que são muito maiores do que nós, né? Mas a gente acaba olhando para isso. Mas são questões assim que muitas vezes são coletivas, são da nossa geração, que a gente tem que olhar para isso, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente culpa as tecnologias. Nossa, agora eu lembrei que eu comecei a ler
Manifesto Ciborgue, agora é Donna Haraway, eu acho que é o nome dela, que ela fala muito isso da gente incorporar, né? Não ficar nessa dicotomia, tipo, ah, a tecnologia é má, mas a gente incorporar e não utilizar, por exemplo, a tecnologia como poder, mas utilizar de uma forma criativa. Então, eu achei essa visão dela bem interessante, eu ainda estou lendo esse texto. E aí eu comecei a ver duas séries assim que eu acho bem interessante. Fugido, que tem na Apple, que a gente pensa muito nessa questão. Eu acho que traz contos feministas, mas a gente pode elaborar diversas questões. E outra série que eu comecei a ver também, que traz muito essa questão de tecnologia, que eu tô achando muito interessante, é uma minissérie, chama Years and Years. Ela é da HBO, mas não tem mais. Mas a gente acha aí para baixar, sabe? E vai falar muito sobre essa questão, assim, que nos traz essa angústia climática, sabe? Dessa crise climática, dessa crise política, como a gente se relaciona com tecnologia, as questões dos movimentos sociais. Tô achando super interessante também. Já quero terminar essas duas séries, então já estou dando indicação aí. Que eu acho que esse Plutão em Aquário vai trazer muito. Então, todas essas séries, assim, mais de ficção científica, sabe? Esse olhar para a tecnologia, eu acho que ajuda muito a gente a entender esse Plutão em Aquário, né? E que a gente consiga ver isso de uma forma criativa, porque às vezes a gente só olha o lado negativo, sabe? Sendo que a gente pode utilizar essa questão essas tecnologias de uma forma que seja benéfica para a gente, né? Mas enfim, 9h21, a Lua em Leão vai fazer uma conjunção com a Vênus em Leão, 2 minutinhos ali de conjunção, porque a Lua já vai ingressar em Virgem 9h23. Mas a conjunção da Lua com a Vênus, então a Vênus, a regente do dia de hoje, é sempre muito bom para essas questões de prazer, essas questões de bem-estar, né? A Lua, o nosso corpo, Vênus, amor, desejo, beleza. Então tem essa união ali, o nosso corpo se une, ele busca essas questões. Então é um bom aspecto, mas que não dura muito, porque 9h23 a Lua já vai ingressar em Virgem. E como a lua tá minguante, eu acho que vale o que eu falei ali no começo, né? De perceber esses comportamentos, esses hábitos que podem estar tirando a sua autoestima, esse reconhecimento do seu alto valor, do seu brilho, sabe? Que a Vênus em Leão é uma Vênus muito expressiva, autoexpressiva. É uma arte, essa estética, né? Que aparece mesmo. Então, 9h23, a Lua vai sair do signo de Leão e vai ingressar no signo de Virgem, e aí se volta para a Terra, para a matéria, para as questões práticas da vida. Então, o corpo se volta para essa vontade de ordem, de organização, de listar tudo. Então, a gente está finalizando essa alunação e agora eu vejo que esse momento mesmo da gente olhar tudo que a gente fez nesse último mês, nessas últimas 4 semanas, perceber o que ainda pode ser liberado, o que pode ser ajustado, olhar para essa questão do Virgem rege o intestino, então como que está a nossa digestão, como que está a nossa alimentação, a nossa saúde, né? Esses processos mentais, porque Virgem também é um signo regido por Mercúrio. Então também nos leva para essa questão da análise, da crítica, né? Da tradução, assim, da digestão mental também, né? Então, deixa eu ver o que mais. Essas práticas, então, mais de ordem, de organização, eu acho que podem ajudar muito nesse processo de liberar, sabe? Então, organizar a casa, organizar o armário, essas coisas eu vejo que podem nos ajudar nesse processo da lua minguante, sabe? E aí, 9h39, a Vênus vai ingressar em Virgem, então ela sai do signo de Leão. Então, a Vênus, ela tem a sua exaltação, é uma boa convidada quando ela está no signo de Peixes. Então, Peixes exalta Vênus. Quando ela está no signo de Virgem, Virgem é o signo que se opõe a Peixes. Então, é difícil para Vênus. Por quê? Porque peixe, a gente pensar que tem essa questão da idealização, do romance, né? Essa questão assim da fantasia, da projeção. E virgem é muito pés no chão, pé na terra, né? Não quer dizer que não tem amor, mas é uma forma de amar que é muito através dos detalhes, do cotidiano, dos rituais. Lembrando, né, se você tem a Vênus em Virgem ou
para a gente olhar para esse trânsito da Vênus em Virgem, a gente busca onde está Mercúrio, porque é Mercúrio que rege Virgem. Então, se você tem Vênus em Virgem, sempre tem que olhar aonde está Mercúrio, porque isso aprofunda mais a casa, a área da vida que você tá, porque isso traz mais informações, tá? Mas às vezes, por exemplo, no sentido negativo da Vênus em Virgem, aquela questão da autocrítica, da autossuficiência, né? Eu acho, se eu não me engano, acho que a Luana Piovani tem a Vênus em Virgem, acho que ela é Virgem com Vênus em Virgem, será? Mas, ou ela tem bastante virgem no mapa, mas ela fala muito essa questão, né? Que, tipo, não tem homem pra ela. Então, eu acho que a Vênus em Virgem às vezes traz isso, sabe? Mas claro que vai depender do mapa. Mas às vezes traz essa crítica, essa exigência, né? Esse olhar, assim, mais analítico mesmo pro campo das relações. E às vezes é difícil daí você amar sendo tão crítica. Não que seja impossível, né? Mas também eu penso em facilitar olhar essas pequenas belezas, assim, do dia a dia, sabe? Então, eu acho que a gente pode utilizar essa Vênus em Virgem para isso, perceber essa beleza ali nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes, nos pequenos rituais, sabe? Eu acho que a gente pode buscar valorizar essas questões, que a Vênus também fala isso, né? Buscar harmonia através dessas questões, tá? Então, acho que é isso, essa beleza mesmo no cotidiano. E aí, 11h59, a Lua em Virgem vai fazer uma quadratura com Urano em Gêmeos, mais um aspecto ali com Urano. E a quadratura é um aspecto de natureza de Marte. Então, às vezes, pode trazer uma irritação, uma impaciência, e Urano ele vai trazer essas situações inesperadas. Então, às vezes, algo acontece que você tem que sair da rotina, você tem que seguir um outro caminho, você tem que improvisar, você tem que pensar diferente. Então, eu acho que é um momento ali que a gente tem que abraçar essa sensação de que não controla tudo e também perceber essa capacidade ali de adaptação. Então, Virgem e Gêmeos são signos mutáveis que vão falar sobre essa capacidade de adaptação. Então, eu diria para a gente focar nisso, tá? E pensar também, às vezes, como a Lua está minguando, nesse processo de não ser tão crítica, de não querer controlar tudo, sabe? Esse excesso, às vezes, de rigidez mental também, tá? Então, esses são os aspectos do dia de hoje. Amanhã, a Vênus, ela vai fazer uma quadratura com Urano, meio-dia. Mas amanhã, meio-dia e 41, mas amanhã não tem mais nenhum aspecto da Lua, tá? Então ainda fica reverberando essa fase minguante no signo de Virgem. Então, mais um dia ali para a gente organizar toda a bagunça, fazer faxina, liberar objetos, liberar coisas que não servem mais, tá? Então, a fase minguante é isso, é um processo mais favorável para essas questões. Como eu mencionei, eu acho que esses trânsitos de Mercúrio, de Urano, hoje podem trazer muitas ideias, mas às vezes guardem isso, sabe? Porque quando a gente começa coisa na lua minguante, a tendência é minguar, tá? Às vezes tem um, um aspecto ou outro que consegue salvar isso, mas é mais difícil. Então, deixem ali para a lua crescente, que daí as coisas tendem mais a prosperar, tá? E é isso. Então, se vocês quiserem fazer leituras de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no meu Instagram, no destaque escrito atendimentos. Me sigam lá no Instagram, no Twitter, no Spotify, no YouTube, que todo dia tem mais informações sobre o céu do dia. Então, até amanhã.